Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Estou assim porque hoje, né, vamos comemorar aí o São João. Olha só, se você está chegando aqui agora, eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica, mãe do bem, e desde o meu puerpério eu comecei a gravar relatos reais da minha experiência materna, e com isso nasceu o projeto Maternidade Real. E hoje eu quero falar de um tema que uma seguidora me pediu para trazer. Luana, na sua experiência, qual a melhor opção? Babá ou creche? Babá ou escolinha? Por isso eu usei essa roupa aqui, sabe? Sabe aquela dança da cobra? Vem a cobra! É mentira! É isso. Porque não tem 100% garantia da melhor opção. É mentira! O ideal seria ter condição financeira de pagar as duas opções. Mas eu sei que nem sempre é possível. Então, eu vou trazer aqui a minha experiência real e vou trazer também algumas experiências de outras pessoas que eu já escutei e de um livro recente, inclusive, que eu tô lendo, que traz um pouco sobre isso. Inclusive, esse livro aqui, ó. Criar Filhos Sem Mitos. Tem um capítulo específico que a autora traz. Qual a melhor opção, creche ou babá? E ela traz alguns estudos que confirmam, inclusive, essa decisão. Então, deixa eu te contar a minha experiência, tá? Desde que Benjamin tinha 3 meses de vida, mais ou menos, eu tô na saga de ter babá. Porque eu preciso de alguém para cuidar dele, para que eu possa atender. E eu acho que eu já tô na quinta babá, gente, eu parei de contar, porque é uma saga. Luana, o que aconteceu que houveram tantas mudanças? A primeira babá que me indicaram foi uma amiga minha, amiga, tô desesperada, você tá sozinha aí com o bem, eu preciso te ajudar. E aí ela me indicou uma amiga da amiga da amiga da mãe dela, que era cuidadora de idoso. Gente, eu estava no auge do puerpério nessa época. Eu deveria fazer uma avaliação crítica, mas a loucura hormonal não me permitiu. Porque já era para eu ter pensado, ela é cuidadora de idoso, Luana. Mas tudo bem. Eu estava surtada, precisando de ajuda. Acho que eu estava com 15 dias de pós-parto nessa fase. E lá vai essa amiga da amiga da amiga da amiga da mãe da minha amiga lá para casa. E, literalmente, ela era cuidadora de idoso. Por quê? Eu acho que a experiência que ela tinha era ficar sentadinha na poltrona, quando o idoso precisava, ela levantava, não é? Porque qual foi a real experiência dela de me ajudar com o Benjamin? Nenhuma. Ela ficava lá no sofá, sentada, e eu, cuidando da criança. E teve um dia que eu me peguei vendo na cena e falei: tem alguma coisa errada aqui. Eu fazendo o nosso lanche, a senhora quer isso? Cortando lá, e o menino. Eu falei: "Não, peraí, eu quero alguém para vir me ajudar, não uma outra pessoa para eu cuidar." E assim, gente, tadinha, ela estava até com o coração disponível para me ajudar, mas era dor na perna, dor na coluna, dor aqui, dor acolá. Eu estava tomando, na época, um remédio para cicatrizar os pontos, que eu levei ponto, né, na região pélvica, enfim. E assim, me ajudava quando eu sentia muita dor, porque além de levar os pontos, eu tive uma experiência clássica, única. Um belo dia, Benjamin chorou no berço. Eu levantei desesperada, porque, né, assim, a pessoa fica meio em um estado de alerta no puerpério, ele não podia fazer que eu levantava. E aí, nesse meu levantar, um pulo, os meus pontos fizeram quê? E aí, com isso, né, que os pontos se abriram, eu fiquei com a cicatrização muito mais dolorosa. Não podia fazer novos pontos, eu fui pro médico. Eu tinha que esperar mesmo o processo de cicatrização ali. Então, eu fiquei tomando um pouco mais de tempo um remédio específico. E eu lembro que ela falava: "Você pode me dar um?" Aí eu falava: "Ma eu não sei se a senhora pode tomar esse remédio?" Enfim. E aí, depois de uns dias, eu chamei ela e conversei e falei: "Olha, não vai dar pra senhora continuar aqui, porque de fato a senhora precisa se cuidar, né? Tá com muitas dores físicas, dor aqui, dor acolá, e não estava funcionando." E para quem acredita em energia, em sensibilidade, Braddock, o nosso cachorro, ele era um termômetro importante com relação às escolhas de babás. Porque essa primeira pessoa, inclusive, essa senhora que foi nos ajudar, pense, Braddock, gente, é um trocinho. Ele é mistura de York com Poodle. Eu não me lembro de Braddock morder ninguém. Mas ele avançou para morder a mulher. Tipo assim, desqualificada, não está pronta para cuidar de bem, eliminada. Tá, depois dela, vamos para a segunda saga. Encontrei uma menina super jovem, tinha 20 anos,
super disposta mesmo a me ajudar. E além de me ajudar com bem, ela queria me ajudar com a casa. Ela era assim, super ativa. Foi indicada, inclusive, de uma pessoa da minha igreja que disse que ela foi babá de uma outra pessoa e tal. Logo em seguida da experiência com essa senhora. Só que essa outra babá, ela tinha 3 filhas com 20 anos. Você entendeu a história? E aí, maternidade real, né, minha gente? Não tinha com quem deixar a menina, a escola da menina que não teve aula, e aí eu tinha que lidar com faltas constantes. Nesse processo, acabou que a escola, a creche, alguma coisa do tipo, entrou em greve, e ela mesma falou: "Ó, dona Luna, não vou poder mais continuar, porque eu não tenho como trabalhar se não tem quem cuide das meninas." Segunda experiência, eu falei: "Meu Deus, de novo." E aí encontrei uma terceira babá que, obrigada, senhor, passou um bom tempo com a gente. Ela chegou lá em casa, acho que bem tinha 3 meses, 4 meses nessa faixa. E ficou com a gente por um bom tempo. E eu lembro bem do dia que ela chegou pra mim e falou: "Eu estou grávida." E pra mim foi, era um misto de que bom, feliz por você, mas não acredito, agora que tava dando certo. E ela, no início, eu lembro muito bem que ela falava assim pra mim: "Não, pode ficar tranquila, eu não vou abandonar vocês. Eu vou ter o filho, minha mãe vem me cuidar, eu coloco na creche, mas eu vou continuar trabalhando." E eu pensando, né? Uhum. Ela ainda não sabe o que é. Lá no finalzinho, ela entrou de licença maternidade. Eu acho que com um mês ela me mandou um áudio: "Olha, eu não vou poder voltar ao trabalho. A senhora encontra uma outra pessoa." Eu então, né? Eu já imaginava. E aí encontrei uma outra pessoa. Calculando aqui, quarta, né? A quarta. Essa aí eu falei: "Agora vai." Já tá com um filho de 17 anos, já não demanda mais tanto dela, já teve experiência como babá também. Agora vai, Luana, agora vai dar certo. Lei do engano. 3, 4 meses ela chega pra mim e fala: "Luana, meu marido vai abrir um negócio no interior da mãe, uma lojinha lá pra vender farinha, alguma coisa, e eu estou me mudando." Certo, certo. Gente, nessa fase eu lembro que eu entrei numa revolta, tipo: "Não dá mais! Vou colocar Benjamin em creche, escola, porque não dá certo, porque eu preciso de alguém para trabalhar." E agora, por favor, Senhor, que dê certo. Eu estou com a nossa quinta babá. Já perdi as contas, quantas foram. Só que eu entendi também que é um custo financeiro altíssimo para você ter uma funcionária regularizada, né? Pagar lá salário, transporte, impostos, tudo isso. Aí quando você demite, tem que pagar todas as questões legais. É muito alto o custo. E aí, este ano, no início desse ano, eu peguei um papel, fui avaliar e falei: não, não dá mais. Foram muitas mudanças, muito investimento. Eu vou optar pela escolinha. Mas eu coloquei bem agora na escolinha já com 2 anos, né? Então ele entrou em fevereiro, ele estava com 2 anos e 2 meses. Foi uma outra experiência, ele já tinha passado ali por uma boa fase em casa. E aí eu vou trazer também para você o que o próprio livro traz. O livro traz um estudo que foi feito, eu acho que com algumas crianças, 100 crianças, se eu não me engano, acompanhando ao longo do processo quais foram os impactos das crianças que estudavam desde pequenininho, foram cuidados em creche, e das crianças que ficaram em casa com babá ou rede de apoio com a própria mãe. Os próprios estudos trazem que houve uma evolução neurolinguística muito grande nas crianças que estavam na creche. E assim, isso é notório, eu percebo isso em Ben. Ben ficou muito mais falante, muito mais esperto depois que foi para a creche, depois que foi para a escolinha. E por quê? Porque ele aprendeu com os pares. Em casa, ele escutava adultos falarem. Na escola, ele aprendeu com crianças da mesma idade dele. Em contrapartida, também, o nível de adoecimento aumenta muito. E o próprio livro traz disso. Eu estava lendo esse livro e aí traz que alguns estudos retratam que crianças que estudaram em creche, de fato, adoeceram muito mais, a imunidade foi meio que fortalecida e lá no ensino fundamental tiveram uma incidência de adoecimentos menores. Estou na torcida que seja o caso de Benjamin. Por quê? Ele entrou na escolinha em fevereiro e acredita em mim, de fevereiro até hoje, todos os meses, Benjamin adoece. É resfriado, é pé, mão e boca. Recente agora, o último foi celulite ocular. Eu não sabia nem que isso existia, minha gente. Eu falei pra pediatra, a única celulite que eu conheço é que tem no meu corpo, que tem um monte. Esse negócio de celulite no olho eu não conhecia, não.
Então, assim, eu vou te falar, baseado na minha experiência, quais são as vantagens e as desvantagens desse processo de ter babá e de ter creche. Para mim, o ideal é a gente sempre ter um plano B. E hoje o meu plano B é minha mãe e meu namorado, eles me ajudam muito. Por quê? Ah, vou colocar na creche ou na escolinha e eu vou ter garantia todos os dias. Não vai ter. A criança vai adoecer e você vai ter que ficar com ela em casa. E aí? Se você trabalha em casa ou fora, como é que faz? Tem que ter um plano B. E também a escola, né? Não estou falando mal da escola de Benjamin. Eu amo, eu sou apaixonada pela escolinha dele. Para eu escolher, eu visitei umas 4, 5 escolinhas do bairro e eu escolhi ela específica porque ela trabalha muito a questão do pé no chão mesmo, da natureza. Lá ele brinca, ele fica descalço, ele tem contato com os bichinhos. Eu amo a filosofia e a educação da escola. E eu não estou falando da escola de bem, estou falando das escolas no geral. Porque eu escuto isso também de clientes que são mães que eu atendo. A escola de Benjamin, por exemplo, Dia dos Namorados, 12 de junho, a escola marca uma reunião de pais, 1h30 da tarde. E não vai ter aula para a criança. Como é que eu faço, minha querida, para eu estar aí se o meu filho não vai para aí? Me conte aí, né? A escola vai ter recesso junino de 19 de junho até 7 de julho. Como é que faz? Porque eu sou autônoma, eu não posso simplesmente ficar tanto tempo sem trabalhar, porque é impossível, eu não consigo pagar a escola. Então, assim, é sempre importante ter um plano B. Essa ideia de é 100% garantido ter uma babá, é igual a dança da cobra, é mentira! É 100% garantido ter a creche ou escola também. É importante ter um plano B. E a babá? Eu sei que a Luana, minha história por aqui, eu não tive esse reviravolta na sua vida. A babá, ela não teve que mudar tantas vezes. Mas ela também é uma pessoa, tá? Ela vai adoecer. No meu caso, os filhos vão adoecer, ela vai ficar doente. Alguma questão, por exemplo, já atendi clientes que me trouxeram também que a babá morava em uma região muito perigosa e simplesmente um belo dia os traficantes, ladrão, no dia fechou a rua, a babá não pôde sair de casa. E aí, se você não tem um plano B? Então, pra mim, o ideal, eu sempre falava isso, gente, pra mim o ideal mesmo é ter dinheiro de pagar as duas opções. E hoje, você pode perguntar, Luana, você escolheu colocar a Benjamin na escolinha, o que é que você fez? Eu chamei a babá dele, conversei com ela, avisei antecipadamente, né, que ia demitir na carteira, etc. E que, a partir do momento que Benzinho entrasse na escola, eu iria trabalhar com ela à base de folguista. Então, ela vai lá na minha casa 2 vezes na semana, pela manhã, porque eu atendo de manhã e a escola de bem é à tarde, justamente para me ajudar. Quando o Benjamin fica doente, eu acabo demandando mais dias da semana dela. Então, foi um acordo que eu fiz por uma questão financeira, mas financeiramente eu vou ser rica, amém. Vocês vão comprar meu curso Florescer e vai ajudar a mãe aqui a ficar rica. O ideal para mim seria ter as duas opções, porque de fato a escola não tem 100% de garantia. Fica doente, entra em recesso, reunião escolar que a criança não pode ir para a escola, e aí você precisa de um plano B para trabalhar. Mas, e assim, a babá também tem outras possibilidades. A questão da rede de apoio familiar. Vou falar sobre a minha experiência. Maravilhosa. Minha mãe e meu namorado são redes de apoio hoje. Minha mãe e meu namorado são redes de apoio que me ajudam muito, né, com o Benjamin. Mas tem as outras questões, que eu também escuto isso de outras clientes que eu atendo que contam com a sogra, com a mãe, com a tia, com a prima para cuidar. A questão de muitas vezes ter muita flexibilidade emocional, comunicação assertiva para colocar limites na educação, porque senão estraga a educação da mãe. Por exemplo, eu tento, né? Tento ter uma educação mais saudável com o Benjamin. Minha mãe tem um hábito agora de levar escondido na bolsa um biscoito lá super açucarado e o menino já aprendeu, gente. Quando a avó chega lá, ele já vai na mochila, vovó, biscoito. Aí ela fala assim, ó, shh, pra mãe não ouvir, né? No caso eu. Aí ele próprio, coitado, pega o biscoito, bota na boca e fala assim, mamãe, shh. Ai, meu Deus. Não só a questão do biscoito, várias coisas, tipo assim, tela, que eu falo pra ela, minha mãe, não, meu namorado também às vezes. E são detalhes que você vai ter que organizar, conversar, a forma de educar. Esses dias minha mãe lançou uma pérola que eu tive que me controlar pra não rir na frente dela, pra ela não achar
que eu estava desvalorizando o conhecimento dela. Mas assim, eu quis me trancar no banheiro e rir. Eu tô lembrando, querendo rir, gente. Benjamin, ele gosta muito de ficar descalço. E eu acho também que porque ele vê eu ficando descalço, porque na escola, lá eles têm uma caixinha onde a criança chega, já coloca o sapatinho dentro da caixinha e vai mesmo subir na árvore brincar. E aí, minha mãe chegou pra mim esses dias e reclamou. Luana, Luana, esse menino só anda descalço. Chega lá embaixo pra brincar, tira a sandália. Chega aqui e fica descalço. Você vai ver, viu? Ele vai ficar com o pé grande. Eu nunca ouvi isso, que ficar descalço faz o pé crescer. Eu dei vontade de falar, é mesmo, minha mãe? Mas enfim, coisas que ela aprendeu na infância, da mesma forma. Já trouxe outros exemplos aqui, né, de que ela acha que eu não posso dar autonomia de Benjamin escolher a roupa que vai vestir. Várias coisas. De me corrigir na frente dele, de reclamar. E eu tento sempre conversar. Então, assim, a questão, às vezes, de ter uma rede de apoio não paga, familiar, é que tem detalhes que são bem delicados, que a gente vai precisar cuidar. Por exemplo, a babá de Benjamin, ela simplesmente obedece minhas orientações e acabou, não tem questionamento, né? Ela não dá tela, ela não colo e às vezes, teve uma vez que ela veio me pedir: "Luana, posso colocar Benjamin para assistir um desenho rapidinho, pra eu lavar ali as sandalinhas dele?" Eu falei: "Não, amada, fica tranquila. A sandalinha dele eu lavo depois, pode brincar com ele. Não precisa colocar ele na televisão não." Eu tento o máximo evitar tela. Mas com a avó, quando é outra rede de apoio familiar, às vezes é mais delicado. Então, assim, sendo muito honesta com você, tem uma opção 100% garantida, escola, babá, rede de apoio paga? Não, todas elas. Vamos precisar trabalhar a flexibilidade, vamos precisar pensar em um plano B, vamos precisar rever a rota, vamos precisar, às vezes, de recurso financeiro. Não tem essa opção 100% garantida nas escolhas maternas para terceirizar o cuidado dos nossos filhos. E uma outra coisa também, né? Terceirizar o cuidado também não significa que a gente vai ser negligente, que a gente não vai estar nem aí. Vai precisar mesmo, em alguns momentos, sentar, rever a rota, conversar, dialogar. E também tem as mães que escolhem 100% não ter creche, não ter babá e ficarem únicas ali no cuidado da criança. Como eu atendo algumas mulheres que são, né, que conseguem trabalhar home office e cuidar da criança. Completamente exaustivo. Aí tem uma outra questão de muita sobrecarga, né, de às vezes não conseguir ter um mínimo de autocuidado, porque de fato não consegue. Então a gente precisa também entender que nesse processo educacional, se for possível, financeiramente, se for possível ali, emocionalmente, de contar com outras pessoas, vai ajudar a gente ter uma maternidade mais leve. E sobre essa mudança de mentalidade que nós precisamos construir, eu falo mais profundamente no meu curso Florescer. O link está aqui na descrição desse episódio e eu quero muito ver você lá. Beijo, lindeza, até o próximo episódio. Os meus pontos fizeram o quê? Abriram. Digo. Esse aqui, gente, vai ser um meme do Instagram. Maternidade real, vida real. Estou aqui gravando. Me empolguei e derrubou. Dá um corte aí pra gente limpar. Tadinha da planta. Ela já tava sem areia, minha bichinha.